Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Hoje, 20 de novembro de 2015, dia da consciência negra, e eu tenho a honra de receber aqui aquele que foi um dos melhores prefeitos que a cidade teve nos últimos 30 anos. E saúdo todo, dou boa noite a todos de casa que estão nos acompanhando, e queria daqui a pouco passar a palavra a ele, já agradecendo pelo convite de estar aqui com a gente, de poder debater um pouquinho e contar algumas histórias para a gente. E junto com ele também agradeço de estar aqui, Luiz Carlos Machado. Esse é o homem que entende de trânsito, não é esse trânsito que a gente vê aí, é o homem que entende de trânsito. Então ele vai também dar algumas dicas para a gente aí do que vai acontecer com essas mudanças todas que vêm aí. Boa noite, Antônio Mário, muito obrigado de aceitar o convite. Um prazer estar aqui com você, né? Estava devendo para vocês faz tempo. Estava sim. Mas a hora chega. Luiz Carlos. Boa noite, Chico, boa noite, Mário, boa noite, espectadores. Estamos aí, é um prazer estar aqui, Chico, sempre é bom estar aqui. Eu não vou contar para o telespectador de casa agora para começar, mas quando vocês olham no Luiz Carlos, ele tem um negócio de pendurado ali, certo? Aquilo ali é um pichuleco. Eu pedi para ele um pichuleco e vou deixar aqui. Eu falei para ele que se ele conseguir fazer esse pichuleco, e o Antônio Mário aprova, e agora os telespectadores de casa. Eu falei para ele que eu pago o jantar no máximo em São Paulo. Hoje o Antônio Mário já disse que ia fazer o pichuleco já. Pô, mas com o jantar no máximo, Olha lá. Não dá, falta luz. Assim, dá. Pô, Mário, estou colocando o pichuleco em frente a você, pô, não pode, né? Mas eu vou ganhar um, né? Vai ganhar. Mas daquele que eu pedi. Daquele que você pediu, até maior, porque esse aqui ficou muito pequenininho. Eu estou fazendo um pichuleco também maior para mim, já está semi-pronto. E maior, do tamanho desse segundo que eu estou fazendo, vou fazer o teu, Chico. Então tá bom. Prometido. você vai vir aqui no programa com ele. Farei todos os programas com ele daqui enquanto eu estiver vivo. Ou então enquanto a TV me aguentar. Mesmo que ele vá embora antes. Eu continuarei com o pichuleco. Bom, Antônio Mário, eu tenho outros assuntos para conversar com você, mas eu queria começar um pouquinho, porque a eleição de Taubaté já começou. E não seria muito importante para mim conversar com uma pessoa que nem você, que foi prefeito, foi vereador, foi o vereador mais atuante, foi âncora do Mário do Marco Feneriche muito tempo, conhece os meandros, as quebras da cidade. E a eleição aqui já começou. Você concorda com isso? Claro. Aliás, a eleição seguinte começa quando termina a outra. Você nunca para. Isso aí o político mesmo não para. Já está prevendo a próxima. Mas agora está ficando já com definições de pré-candidatos. Então, eu creio que eu esteja até sentado ao lado de um aqui. E tem aí vários outros que eu estava, inclusive, foi publicado no jornal Contato. Aí algumas pretensões, né? Parece que o páreo mais no alto das pesquisas, das pré-pesquisas também, envolve aí o atual prefeito numa eventual reeleição, caso ele possa, e a vereadora Poliana, que também está bem na fita. Né? E tem outros nomes aí surgindo. O partido ao qual eu tenho ligação, que é o PSD, é o partido que está preparando uma candidatura própria através do Rubens Freire, que é o presidente atual, tem vontade de concorrer à prefeitura e não é muito competente. Tem o Rubens Fernandes. Rubens Fernandes. É. Agora,
Saúde também está no páreo, não está? Então, a gente não consegue saber do Saúde, né? Ele diz que não está, mas trabalha como estando. Mas trabalha como estando, né? Está tentando ficar fora do tiroteio, né? Então, ele tem um problema com o pai, né? Ele sempre, parece que ele está tendo que responder pelas empresas do pai, então, mas eu acredito que possa ser também um candidato. Mas a novidade dessa semana é que o PT, que até agora não se pronunciava, disse que vai ter candidatura própria também. Eu acho que é sintomático a presença de tanto Salvador aqui no seu programa. Semana passada eu tive os dois Salvadores. Os Salvadores aí, todo mundo salvando aí. O Salvador, quando você tocou no assunto do programa da semana passada, quem vinha para o programa na semana passada era o Salvador Soares, ele vinha sozinho. Aí acabou tendo aquela malfadada reunião lá no SEDES, né, que o prefeito foi para lá, e aí, opinião minha, não era do meu convidado, eu fui lá e gravei, né? Eu não achei que a prefeitura, a administração que estava ali, foi ali para fazer nada de bom para as pessoas que estão naquela ação, né? Que são para ser demitidas por aquela ação, porque se fez mais campanha do que outra coisa. Estou falando isso porque eu gravei e tem a fita, né? E daí o Salvador foi citado, o Salvador Curiê. Ele foi citado, tanto ele quanto o último governo, que era o Roberto Peixoto, como se os dois fossem o culpado daquelas demissões, das 879 demissões que o Ministério Público está pleiteando, né? Está chamando. Então, o Salvador acabou pedindo um espaço, né? E veio para se defender, para mostrar. E, inclusive, ele falou aí, nessa cadeira que está o Luiz Carlos, que ele vai ajudar os funcionários, porque a culpa não é dele e que ele tinha feito tudo que tinha que fazer naquele momento. Então, é um problema que passa por todas as administrações, inclusive na sua, né? Parece, inclusive um pedaço da sua, esses funcionários, né? A história que eu me recordo é a seguinte: a maior parte dessa turma que está sendo agora questionada, inclusive está aí nesse pacote a esposa do Bernardo Ortiz, né? Odila. Esse pessoal, na verdade, eles eram funcionários temporários da prefeitura. Aí apareceu a Constituição de 1988, mas eles entraram depois disso. Eu acho que ainda no governo Ortiz. Em 88, eu sei muito bem disso, porque a minha esposa foi beneficiada com isso, a minha então esposa, Marisa, ela foi beneficiada com isso, porque a Constituição deu estabilidade constitucional para todos os servidores que tinham 5 anos na data da programação, da promulgação. Isso em 88. Certo. Então, quem entrou em 83 e fez 5 anos em 88, ou antes de 83, mesmo que não fosse concursado, não ganhou o título de concursado, mas ganhou a estabilidade constitucional. Era o chamado trem, né? É o trem. Então, aí, em 90, quando foi aprovada a lei orgânica, foi repetido esse dispositivo aqui da nossa lei orgânica. Daí para o funcionário municipal, foi em 90, para Salvador. Aí, esse benefício que foi concedido foi questionado na Justiça. E caiu na Justiça. Então, esses servidores, na verdade, eles são seletistas, eles não são estabilizados na prefeitura. Eu entendi isso, o Salvador também falou isso aqui. É exatamente isso. Agora, isso quebra o PNT? Não sei se quebra. Acho que não. Acho que não quebra. Porque não vai haver porque os repasses que o PMT tem que fazer para o INSS são por compensação. Não acredito que vá quebrar o IPMT. Aliás, o IPMT, se ele quebrar, não é por isso. Sim. Se ele quebrar, é porque... Tem mais uma outra ação junta, né? E tem outras coisas. Se você pensar, quer dizer, o que prejudica o IPMT aqui em Taubaté são as altas aposentadorias, não são as baixas. Exatamente. E as altas aposentadorias vêm da onde?
Vem da Unital, da Unital, vem algumas da Câmara Municipal também, né? Mas é pouco. Um pouco, né? O volume, e tem lógica isso. Por quê? A Unital, ela tem uma mão de obra cara. Professor universitário, não é barato. Não, e tem os departamentos, né? A Procuradoria. A Prefeitura tem um pouco, mas é pouco. Se você pegar, a Câmara também tem, mas não é nada que vá quebrar um instituto. Agora, o caso da Unital é mais complicado. Só para você ter uma Também, ideia. se vocês me permitem, além do salário alto, existe também as incorporações de cargos. Sim. Uma sobre a outra, e essa coisa vai longe. Não é bem assim, não é uma sobre a outra, vai prevalecer a última. Não acumula? Não. Na Prefeitura do Rio de Janeiro acumula. Não, mas o Rio de Janeiro é outra história. Aqui não tem Taubaté, aqui não tem praia. Eu pensei que aqui acumula. Não tem lombo na praia. Então, se você tem um cargo, cumpriu os 8 anos, me parece que aqui são 4. São 4. Depois eram 6, o Peixoto passou para 4. Lá no Rio eram 10, passou para 8. É isso. Então você passou tem a ser chamada Lei Silvia Ramiro. Né? Mas você incorpora, no caso, no Rio, 8 anos. Continua no cargo, você incorpora a segunda. Aqui, você com 4 anos, você incorpora. Continua no cargo, não vai incorporar a segunda? Se não incorpora, ninguém fica no cargo. Veja o seguinte, se ele for para o cargo mais alto e ficar Vale o tempo mais alto. mínimo, vale a mais alta, é só isso. E se ele ficar naquele estado? Vai valer aquela que Vai valer aquela Olha, só isso que o doutor Mário falou aqui, tem toda a razão. mais justo. Eu tentei, logo depois da reunião, antes ainda de trazer os dois Salvador, eu tentei alguns advogados para poder falar. E eu não consegui trazê-los, até toparam falar comigo fora, em off, sem gravar nada, até me explicar alguma coisa, eu preferi não colocar nada no ar ainda, porque esses advogados, que seriam os melhores em Taubaté, quase todos eles estão envolvidos, ou numa ação ou na outra. Você acredita nisso? É isso mesmo. Você sabe exatamente, talvez o Antônio Mário saiba na ponta da língua aí, relate quais são, mas eu não tenho por que falar. Vocês pediram que fosse sigiloso, fonte se preserva. E não foram honestos de falar, né? Mas é isso mesmo, eu tenho já há algum tempo essa decisão já transitou no julgado e os funcionários estão lá. E é muito comum que o prefeito, quando um desses funcionários ele incide em algum problema disciplinar, ele pode inclusive ser dispensado. É só fazer a retroatividade dele para a série dele. Acabou. Então isso aí, infelizmente, é isso. É resultado de uma lei que foi considerada inconstitucional. Quer dizer, os 879... Eu não sei se são todos eles dessa mesma, desse mesmo problema. Parece que são vários, né? Mas a maior parte é. E vai pegar pequeno, grande, todo mundo. Transportador de casa, Luiz Carlos, já tem gente que já aposentou lá dentro. Muita gente. Lá no SEDES, no dia da reunião, o prefeito falando, a gente com a máquina embaixo, o nego vinha e falava assim, pelo amor de Deus, não grava, mas olha aqui, estou aposentado desde tanto. O que vai acontecer com a minha aposentadoria? Olha, só que precisa. Taubaté, aliás, nós temos que lembrar do Diniz, né? Taubaté não perde para ninguém, né? Isto é Taubaté, não é possível. Não é possível isso. O Barão tem que ser lembrado aí toda hora. Não diz que não é. Onde anda o Barão? Boa pergunta. Outro dia eu vi uma resposta do Barão pela internet, aí ele falando alguma coisa. Mas ele está fora, né? Ele isso mesmo. Tá fora. O jornal não sai mais, né? Que é uma pena. É uma pena. É uma pena porque, pelo menos, se escutava uma voz do outro lado, né? O jornal dele era interessante. Né? Polêmico, né? Depois que ele começou a pegar umas condenações, ele maneirou, né? Mas no começo era cruel. Eu cruzava com ele assim e falava, Diniz, o meu algoz aí.
Eu publiquei por um ano No jornal dele, jornal né? dele. Eu sempre gostei 2007. dele, eu sempre gostei dele, mas eu acho que ele não fazia por mal, mas você não podia levar nada para ele, porque ele não procurava as fontes, né, para confirmar. Não. Do jeito que você falava, ele publicava. Não, alguma coisa ele mexia. A última matéria que eu publiquei, eu passei no jornal. Mas ele já tinha as coordenações, né? Peraí, não. A última matéria que eu publiquei, eu passei no jornaleiro, peguei o jornal, li, eu não entendi o que eu escrevi. Essa é boa. Eu não entendi o que eu escrevi. Mas praticamente todos os jornais Mas uma bela pessoa, mudam um sem pouquinho as dúvida coisas que você escreve. Eu escrevi para vários aí. É muito raro ser reproduzido exatamente como você manda. O cara faz uma redução ali para caber, pronto, daí corta uma coisa que ele acha que não é importante, mas para você é muito complicado. Eu hoje tento fazer, saber qual é o número de toques que eu posso dar no máximo, para sair do jeito que eu mandei, e mesmo assim não sai. Porque tem o corretor de texto da gente lá que escreve, você escreve uma coisa, ele escreve outra. Mas isso a gente lê, né? Mas toda hora ele muda alguma coisa ali. Não é muito problema isso. Agora, os jornais fazem isso mesmo. O Diniz fazia também. Dava umas censuradas às vezes. Tem uns que não fazem, Mário. O jornal, como chama, esqueci o nome, aquele rapaz gordo, grande. Amauri Próspero. Amauri Próspero. Eu, de vez em quando, o Amauri ligava para mim e dizia: Carlos, eu posso publicar isso? Eu jogava na internet. Claro, Amauri, está na internet, é domínio público. E ele publicava exatamente. Eu gostava eu gosto do jornal do Amauri. O jornal que nunca mudou, que eu escrevi até hoje, foi o Contato. Não escrevo muito por Contato, de vez em quando, mas nunca mudou. Eu acho que o Contato tinha, opinião minha, né, tinha tudo para ser o melhor jornal da cidade. Na minha opinião, tinha tudo para ser. Mas o Paulo já não é mais. Acho que tem própria idade, né? Acho que já levou ele. Tem certos momentos que ele tende de um lado e de outro. Eu acho o seguinte, quer dizer, estou falando mal, minha opinião. Eu gosto muito do Paulo. Estou bem com ele. É um grande amigo, uma pessoa muito idônea. Sim. Agora, o que eu acho que aconteceu com o jornal dele? Ele teve 8 anos aí se divertindo com o Peixoto. Então. E depois que o Peixoto saiu, não tem mais que bater, aí ficou complicado. Não tem mais o que bater. Mas prefeito, aí eu discordo do seu governo. O que tem para bater agora tem muito mais. Mais do que um Peixoto. Mas então, meu filho, mas aí é diferente, porque o Peixoto era uma posição polêmica entre o jornal e ele. Atualmente sim, não é. Sim. Você tem o governo do Júnior já entrando nessa seara que eu prometi não ficar cutucando, então, mas o governo do Júnior tem altos e baixos como todo e qualquer governo. Sim. Certo? Mas é bem melhor do que os que vinham antes. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu, por exemplo, faço várias visitas no governo do Júnior. Você está até chamando o Monte Claro de volta, não é isso? Para o trânsito, não é isso? Olha, entre o Monte Claro e a Lola e a doutora Dolores, Monte Claro, bom, eu infinitamente superior. Aliás, eu quero comentar o celular, porque eu não consigo chamar ela de Dolores. E a coisa que ela mais detesta é chamar ela de Dolores. Então, você consegue ser legal. Eu vou aprender ainda. Mas eu me lembro que na gestão do Peixoto, o Monte Claro, ele achava que duplicar uma avenida era botar um divisorzinho físico no meio, estreitar aqui. Mas olha, você tem que ver o seguinte, você não está sendo justo com ele. Porque é a avenida mais barata que foi construída no Mais barata, é verdade. E rápida. Ele duplicou a Avenida Independência com um tijolo no meio. Foi. No dia que a Lola
desmontou tudo que o Monte Claro fez e inverteu a mão num sábado de manhã. O Pimenta deve estar nos assistindo, ele sempre está aí, não sei se ele está lá assistindo hoje, mas se ele estiver, ele pode até ligar para cá. Eu encontrei o Pimenta sozinho. O Pimenta era o engenheiro, era o instrutor, era o zelador da obra, era tudo. Exatamente. Ele estava tomando conta do trânsito, eu falei... Esticando o treino. Exatamente. Eu vi. Aí eu falei para ele assim, o Pimenta, e ele pode, se for mentira isso que eu estou falando aqui no ar, ele pode ligar para cá e eu ligo o Viva Voz. Eu vi isso. Eu falei para ele assim, eu vou rasgar o meu CREA. Ele falou, por quê? Pô, gasta uma grana, desmonta o que o cara fez. A cidade inteira esperava isso. Desmonta, põe tudo. Aí depois coloca o trânsito para andar. Embora eu não concorde que o trânsito vai indo para o centro da cidade. Podia ser o contrário. Mas tudo bem, já que... Mas daí depois que ela faz tudo isso, ela coloca a faixa de ciclismo e enche de pedágio e põe a 40, né? O primeiro movimento dela na Independência era 40 km por hora. Eu falei assim, pô, ela faz tudo isso para não deixar o trânsito andar? Chico, se você me permite, eu tenho uma foto da Independência bem alinhada assim. No passeio da direita, a placa era de 40 km. No da esquerda, 30. Entendeu? Aí eu fiquei assim, poxa... Você foi pelo meio, 35. Foi o que eu sugeri, eu escrevi. Fiz a média, falei, vamos andar 35. Não. Cara, coisas assim. Ela não cumpria, e é engenheira. E daí, um dia, eu entrevistei ela numa audiência na Câmara, aí eu cutuquei algumas coisas do Concha nela. Ela falou, não, isso não existe. Eu falei para ela, não existe, não. Está dentro do regulamento, se a senhora quiser. Aí ela não falou mais comigo, entendeu? Eu contestei ela e me mandei ela. Mas porque eu não estava lá, daí eu chego uma hora que eu vou como engenheiro, eu não vou mais como jornalista. Mas eu não sou jornalista, nem eu sou engenheiro, então eu não tenho compromisso, entendeu? Então eu falo o que eu quero. Você não é um engenheiro, aqui você é um showman. Não, só gordinho, só gordinho. E eu procuro deixar o meu cliente falar, o meu convidado falar. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você colocou lá que você viu no programa hoje, e eu também coloquei em alguns grupos. E uma das perguntas, eu não quero... o seu Moreira está ali do lado. É o seu Moreira que está ali, né? Seu Moreira. Seu Moreira. Tem um vereador aí que, quando não quer falar o nome da pessoa, ele muda. Entendeu? Então, por exemplo, se você estiver lá numa audiência, se você fizer uma pergunta e ele não quiser que seja o Antônio Mário ou o Mário Ortiz, como você é conhecido, aí ele consegue falar o sobrinho do seu Antônio, ali o sobrinho do seu Antônio, ali o Ricardo Paulo Moreira. Quem é esse vereador? Aí vereador? O Ricardo Paulo Moreira virou e numa audiência pública ele fez uma pergunta, ele virou e falou assim, bom, está aqui o seu Moreira. Está aqui o seu Moreira. Mas quem é esse vereador? É o vereador, seu amigo. Vizinho? Jofre, né? Ah. Então, e uma das perguntas, e daí eu juntei ali, eu estou falando isso porque ele tem mania, né? Ele vai em audiência pública, ele toma conta da audiência pública, ele pega a pergunta minha, a sua, do Luiz Carlos, do seu Moreira, junta, ele diz que está tudo certo, e daí faz a pergunta do jeito que ele quer, ele não dá voz para ninguém. Aí, quando ele começou a fazer isso, eu ajudei ele. Se ele se elegeu, pelo menos 50% de culpa disso tem minha, mas a partir desses momentos, dessas coisas, eu fui cortando o cordão umbilical que eu tenho com ele, e não tenho mais nada hoje. Mas eu vou imitar ele um pouquinho. Uma das perguntas, juntando assim, mas eu tentei pegar, eles pediam que a gente conversasse com você como que eles entendem que você vai se consolidando na candidatura do Dr. Rubens, você será o coordenador disso, né? Eles entendem, essas pessoas perguntam. E acho que o Dr. Rubens está muito bem, escolheu muito bem você.
Mas eles perguntam como é que você está administrando, ou como é que você vai conseguir administrar, você sendo um coordenador de campanha, se o Dr. Rubens vai conseguir ser o candidato, se o prefeito colocou por cima o vice lá, o Edson. Olha, eu imagino o seguinte, quando o Edson veio para o partido, foi até muito bem recebido, porque não é sempre que você tem um vice-prefeito se filiando no seu partido. Então é uma honra para o partido ter o Edson como candidato, né, como filiado. Aí, o Rubens tem um trato com a direção estadual do PSD, que se nós tivermos candidatura própria, nós escolhemos quem vai ser o candidato. O diretório tem o poder para decidir. O Rubens estava fazendo um trabalho de pré-candidatura para viabilizar o nome dele, e eu acredito que se ele realmente confirmar a candidatura, ninguém vai tirar. O fato de ter o Edson, eu perguntei isso cara a cara para o Edson, né? Ele me convidou para um café, e eu fui, e eu perguntei, Edson, por que você veio do partido? Qual é a sua... Não, eu tenho muita relação com o Bertaioli, gosto dele, você sabe, somos amigos, eu sempre quis ir para o partido dele. Então tá ótimo, você sabe que o Rubens pretende ser candidato. Não sei, então, vamos aguardar. Não, essa pergunta não é uma pergunta, vamos deixar claro, não é uma pergunta de um telespectador normal. É aquele pessoal que gosta do entende. Entende um pouco. Eu acho que faz sentido a pergunta. Agora, a minha resposta é, teoricamente, o que está combinado é que o Rubens, viabilizando a candidatura, ele é o candidato. Então, eu vou justificar a pergunta, né, e vou explicar como é que ela... Você sabe que nós temos aquele grupo que quase todo sábado, não vou dizer todos os sábados, mas quase todo sábado, acaba se reunindo lá, começa ali pelo Marco Zero, que não existe mais, porque o prefeito mandou tirar o Marco Zero lá, mas começa ali no Marco Zero e termina na pastelaria do seu Tião. Ainda, né? Ainda. Para sempre. Para sempre. Então, esse pessoal, a pergunta é exatamente por quê? Esse filme se repete. Você veja bem, o prefeito, o vice-prefeito Edson, ele foi o vice-prefeito de Taubaté eleito pelo PTB, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Um partido que, na realidade, ele nunca teve, porque a mulher dele foi eleita pelo PSB, graça, né, reeleita na época, com a maior votação da cidade, e ele foi colocado. O candidato do PTB, naquele momento, coisa que ninguém conta, nós falamos aqui do Diniz, nós falamos aqui do Paulo de Tarso, grandes jornalistas. Eu não sou grande jornalista, não sou jornalista, mas vamos lá. Tem uma boa circunferência, né? O vice-prefeito do Júnior, que era para ter sido o vice-prefeito do Júnior, e que era escolhido pelo Campos Machado, presidente estadual do PTB, com ficha abonada, chamava-se André Sierra Filho. Ah, é? André Sierra Filho. Ele era o vice escolhido pelo PTB. Aí houve toda uma negociação, toda uma confusão, e o Edson, do mesmo jeito que foi para o PSD hoje, ele foi naquele momento lá atrás para o PTB, do qual o partido que ele nunca ficou, ele nunca levou um filiado para lá, nunca fez nada, e ficou lá. Quando chegou na hora da eleição do Campos Machado, da eleição para deputado estadual, senador, 2 anos depois, o que aconteceu? Ele acabou apresentando o Marcos. O Marcos, vereador, advogado, que foi candidato, e que acabou dobrando, e ele saiu do PTB. E daí ele ficou flutuando aí, e daí apareceu no PSD, e muito parecido, porque ele continua com a mulher no PSD, né? Continua. Eu acho que o pano de fundo dessa história é uma tentativa de cooptação do PSD. De cooptação do PSD, não tem a dúvida. Isso é
É o pano de fundo que a gente vê. Agora, se vai conseguir, pelo menos, o que o Rubens tem como palavra da cúpula aqui que comanda o Estado de São Paulo, que é o Kassab e o Bertaioli, que é o responsável pela região, Certo. Se a candidatura for própria, a gente vai ter o candidato. Se for fazer composição, aí vamos conversar. Então, porque, você veja bem, aí eu vou passar para você aquilo que a gente recebe de volta, né? Tanto aqui em pergunta, como as pessoas encontram com a gente na rua, a melhor coisa que tem é você não ter cargo, né? Quando você não tem cargo, você escuta os a favor e os contra. Então, você veja bem, a candidatura do Dr. Rubens pega muito bem na cidade hoje. Sabe por quê? Porque ela não é uma candidatura de carreirista. Embora alguns falem assim, ele foi vice do padre, ele foi vice do Antônio Mário. Mas não é uma coisa de carreira. Não, na verdade, ele foi candidato a vice, mas ele nunca ocupou um cargo. Nunca ocupou um cargo, nem uma secretaria, nem nada disso. O pessoal pega muito bem com isso. Ele tem uma história interessantíssima, que é um empresário muito bem sucedido. Sim. Mas muito bem sucedido. Onde ele vai dar certo. Então eu acredito que ele tem a chance, sim. Ele está fazendo um trabalho inicial, tentando ficar mais conhecido, mas você vê o que saiu no Contato, que eu li rapidamente ontem, ele já aparece com quase 4%. Sim. Está ótimo para um mês e meio aí que ele está se expondo um pouco mais. Então, exatamente. Tá e esse retorno está vindo. Eu acho que se ele realmente confirmar a candidatura dele, ninguém tira. Só se ele resolver fazer uma composição. E você sente que, pelas suas conversas dentro do partido, você acha que sai candidatura própria? Sai candidatura própria. Esse é o objetivo. E o Edson não bateria a chapa com vocês? Acho que não. Não teria isso. Aí essa pergunta é minha. Porque no PSDB, que é em casa mesmo, lá teve problema. Mas é diferente, né? O PSD ele tem uma outra forma de funcionar. O Edson vem filiando, gente? Não muito. Então, ele está se dando bem com a gente, não tem dificuldade nenhuma com ele até o momento. O prazo de filiação agora mudou, né? Sim. Então, ele tem que aguardar um pouco mais para definir isso. Mas eu acho que do jeito que o Rubens está fazendo, com calma, com aquele jeitão dele muito afável, eu acho que ele vai realmente ser candidato. Não vejo nada fora disso, não. Não, mas isso é muito bom para a cidade. Mário, é muito bom escutar isso de você, que você está junto com ele, está próximo dele, porque a cidade quer isso. Pode até, ninguém aqui, talvez se o Júnior pudesse ser candidato hoje, ele tem toda a chance de se reeleger. Sim, é forte porque está com a máquina. Está com a máquina na mão, né? Está com tudo na mão. Agora, a cidade também, o momento, eu acho que eu falo a cidade, mas não é a cidade, eu acho que é a região metropolitana, é o estado, é o país, ele vem de ele não aguenta mais ver, eu junta esse aqui com aquele, divide isso, traz aquilo, sabe? Olha, eu tive uma experiência como prefeito, acho que foi uma das últimas, eu não sei como é que foi a gestão seguinte, a minha que foi do Bernardo. Mas a gente ainda tinha, na época, uma condição de governar sem muita interferência. Hoje, governar é difícil. Sim. Eu creio que, é claro que a gente tem que elogiar aí as ações do Ministério Público, que procura, de uma maneira ou de outra, pôr em ordem algumas coisas que historicamente não estavam em ordem. Mas também tem um monte de coisa que eles ajuizam que, pelo amor de Deus, cara. Sim.
Isso aí devia ter uma defensoria pública, do jeito que tem o Ministério Público para atacar, devia ter uma defensoria, porque o salário de político não dá para pagar advogado, não. Se o cara for sério, não paga. Então, você chegou a ser citado a semana, uns 15 dias atrás, quando o Ministério Público entrou com ação Os funcionários? Não, dos funcionários não. Aquela história da denúncia lá do Félix de Pinda, lá, das áreas, né? Porque você fazia parte, nem era presidente, você faria parte de uma comissão daquelas. Comissão de Justiça, foi 2 anos a Comissão de Justiça. Então, os pareceres, quer dizer, aquela ação do Ministério Público, ele pega todo mundo, inclusive pega algumas pessoas que faziam parte, algumas pessoas não, as pessoas que faziam parte das comissões. Sim. Como é que, eu vi até uma declaração, acho que foi do próprio Luizinho, eu não faço nada aqui sem que eu tenha um parecer do procurador da casa. Mais ou menos isso, né? Ele procura. Agora, como é que vocês entendem isso hoje? O procurador... Olha, o procurador falar ajuda, mas não resolve. Porque eu nunca vi um procurador ou um servidor público ser responsabilizado no lugar do prefeito. Então, mas nesse caso, a responsabilidade foram os vereadores, né? Pois é, nós somos vereadores, porque quem tinha um mandato éramos nós, né? Eu discordo totalmente dessa tese do Ministério Público. E a minha defesa, parte dela, eu mesmo fiz. Tá. Né? A lei é clara, uma lei que fala em um determinado ponto que as empresas locais que quiserem instalar no distrito têm que fazer isso, já está autorizada a dar uma área para eles. Então, eu dei parecer, se não me engano, umas 22 empresas que o Peixoto mandou, que eram empresas locais. Eu dei voto contrário em 14. Quer dizer, não pelo fato de que o promotor entende de que não pode, porque pode, mas porque as empresas não comprovavam capacidade de cumprir o que ela estava prometendo. Então estava aparecendo o quê? Para quem estava analisando. Uma oportunidade de você ganhar uma área e depois passar para alguém. Tá. Entendeu? As empresas não conseguiam cumprir aquilo que não estava conseguiriam. dentro. A maioria não, que eu analisava o capital que ele declarava e quanto queria gastar. E qual a receita anual deles. Impossível. Não tinha como. Eu tinha até uma fórmula já para isso aí. Você foi empresário anos, né? Tocou muito. E fui prefeito também, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer. Então eu tomava muito cuidado. Confesso para você que eu só fui acompanhado num voto contrário desse uma vez pelo vereador Digão. Mas sempre eu perdi isso aqui. Mas eu votei em 14 das 22 que eu participei, eu votei contra do ato. As outras tinham condições de cumprir o proposto. Daí a gente votou favorável. Agora, dizer que não pode, isso é uma tese. Tese tem que ser discutida na justiça. O Ministério defende a tese dele, nós vamos defender a nossa. Agora, existe a lei do PROINC, né? Existe. A lei é clara. A lei é clara. Então, uma empresa dessa, quer dizer, em outras palavras, ela tem que ser ipsis, né? Tem que cumprir com aquilo, senão... Mas o que você está discutindo não é isso. O que o promotor discute é que a lei proíbe você de fazer doação de área para a empresa que é local. Que é local. Porque é um absurdo. Sim, concordo. É um absurdo. Agora, o que pega quando eu falo que deveria ter também, da mesma forma que você tem um Ministério Público com profissionais extraordinariamente bem pagos, que ficam o dia inteiro lá, com poder inclusive para requisitar e investigar o que tem que ter. Não sou contra a investigação do Ministério Público, não. Acho que tem que investigar. Aquela tese que quem investiga a polícia está errado. O Ministério também tem que investigar. Eu também acho. Tem que investigar. O que eu acho que está errado é que o Ministério Público propõe
50 ações, perde 40, ganha 10 e ferra você. E os 40 que eles perderam, não acontece nada. Você não tem nem a sucumbência a seu favor. Eu não sou contra o que é juiz de ação, ele está aí para isso. Mas então vamos também ser justos com os políticos, então também servindo a população para ter um sistema de defesa. Porque senão você quebra, cara. Como é que você vai defender 40, 50 ações? O governador não tem tanto, mas o chefe do executivo tem, todos têm. Todos. Eu vou fazer uma pergunta da sua época. Você foi considerado o prefeito que melhor cuidou do meio ambiente nessa cidade. Se o Salvador Courier foi considerado sempre pelos funcionários da prefeitura o melhor prefeito, com relação aos funcionários, você, com relação ao meio ambiente, era considerado o melhor que cuidou do meio ambiente. Você sabia disso? Você deve ter escutado isso. Não, isso aí não. Existia até algumas ações, algumas coisas, né? Das flores, né? Das flores, do jardim e tal. Você deu pulmão para a cidade, em outras palavras. É lógico, tinha aqueles que não gostavam de você, viravam e falavam, é o prefeito da florzinha, é o prefeito do jardim, né? Mas, por exemplo, como é que você... E hoje? Como é que... Quer dizer, a cidade estava muito melhor. E você conseguia uma receita muito menor fazer isso. Como é que você entende hoje que ele quer terceirizar tudo? E, por exemplo, eu vou dar um testemunho, sempre conhece a minha vida, a maior parte dos meus trabalhos sempre foram fora, inclusive. Então, pegava ali todo dia. Por exemplo, eu passava na JK, aquilo era um brinco na sua época. Era um brinco perfeito de tudo. Agora, eu tenho fotos disso. Perfeito. Molhado, não é porque choveu, você cuidava daquilo molhado, aparado, a flor crescendo, você tinha menos receita. Então, e hoje, por exemplo, nessa mesma JK, se for um bandido preso ali escapar, dá para fazer tiroteio ali de frente. De frente à delegacia. De frente à delegacia. Está ali para ver. Eu estou dando um sinal ali. Agora, vai ali na John Kennedy, você vai ali onde mora a casa do Pepe, que está ali perto da vara da fazenda, também dá para fazer tiroteio. Aqui na Monsenhor Nascimento de Castro também dá. Como é que você entende que ele tem muito mais receita hoje? A condição é muito melhor. Quer dizer, eu estou falando isso e a sua quantidade que você podia mexer nas suas verbas era muito menor, eu lembro, né? Hoje ele chegou a ter 20% de manobra. A gente tinha bastante. Você também tinha, né? Mas a sua receita era muito menor. Muito menor. Muito menor. E você conseguia, eu estou falando isso porque você conseguia mesmo. Quer dizer, e hoje, como é que você quer terceirizar tudo, quer pôr tudo para fora? Olha, terceirização hoje é um caminho natural. Agora, o que me espanta não é você terceirizar. Eu acho que a pior coisa que tem desse governo aí é essa terceirização para limpeza da cidade por 30 anos. Certo. Isso pode ser legal, mas é imoral. Tá. Não pode. 30 anos você fica dependendo de uma empresa. Isso é antítese do que fazia o pai dele, que chegou aqui e expulsou a pioneira de Taubaté porque tinha um contrato longo. Né? Hoje ele quer dar 30 dias para o lixo, quer dar 30 anos eu tive a oportunidade de trabalhar na Urban depois que eu saí da prefeitura, fui diretor da Urban. A Urban era responsável por lixo, por coleta de lixo, por limpeza da cidade. E a coleta de lixo lá era terceirizada. Sabe de quanto em quanto tempo tinha concorrência? Cada 2 anos. Não tinha prorrogação de contrato, não. Nova concorrência. Buscando o menor preço. E serviço de qualidade. Agora, se você tem um contrato de 30 anos,
Como é que você vai garantir que essa empresa vai ficar 30 anos bem no mercado? Vai fazer a contento o serviço? Não estou nem discutindo o preço, que eu não sei. Tem algumas perguntas chegando, eu vou fazer uma, está aqui do professor Jefferson Cabral. Prezado Chico, boa noite. Um abraço para o Luiz Carlos e outro para o Antônio Mário. Pergunte ao Antônio se para ganhar e governar, alianças são mais importantes do que antes. Também quero lembrar que Taubaté saiu mais uma vez na manchete da revista Carta Capital em Os Ladrões do Futuro. Será? Um abraço, Jefferson Cabral. Você dá uma. Como é que era o começo do negócio? Bom, primeiro ele cumprimenta o Luiz Carlos, cumprimenta você, um abraço. Ele pergunta, será que para ganhar e governar, alianças são mais importantes do que antes? Quer dizer, são mais importantes do que antes. O que está acontecendo hoje é que os partidos políticos, e por consequência os agentes políticos, eles têm muito mais consciência do poder que eles detêm. Então, a Constituição brasileira, na minha opinião, foi uma Constituição parlamentarista, só que o parlamentarismo não passou. Então, você tem que fazer uma espécie de um parlamentarismo num regime presidencialista. A mesma coisa acontece nas cidades. Então, você tem aqui um governo que tem toda a responsabilidade sozinho, mas ele fica numa pressão, numa panela de pressão enorme, envolvendo Câmara, envolvendo condicionamento para poder conseguir fazer o que ele precisa fazer, coisa que não existia. Eu não tinha esse tipo de problema na época. Também trabalhei antes com o Bernardo Ortiz como chefe de gabinete dele, ele também não tinha. Isso não quer dizer que a gente desrespeitasse o vereador, muito pelo contrário. Mas a verdade é que hoje a consciência do vereador, que ele sabe que ele pode caçar o prefeito e usa isso. Né? Às vezes até de uma maneira que não fosse a mais indicada. Então é muito importante você ter alianças hoje. Muito difícil administrar essas alianças. Pergunta para a Dilma. Pergunta como é que ela administra o Cunha. Chegou uma perguntinha que chegou aqui, ó. O que ajuda a debandada do PMDB para o PSD? Ele até citam aqui, Jacir, Cabrito e pelo menos mais 70 afiliados. Foram mesmo para o PSD? Isso é verdade? Verdade. Certo. Convite nosso. Convite do Rubens. Cabrito também? Eu não sabia que o Cabrito tinha ido, não. Eu também não. Foi também, né? O Cabrito era ligado ao PT, né? Sempre foi ligado ao PT. O Cabrito é amigo do Jacir. Sim, amigo do Jacir, não tenha dúvida. Mas isso você dá uma esvaziada no PMDB. Então não é esse o objetivo. O objetivo é você fazer um partido forte, da onde vem o filiado. Você acha que o PMDB, por exemplo, a informação que você tem do PMDB, ele viria com candidatura própria? Você tem uma informação? Não tem. Eu gosto de dar essa informação. Né? Tem muita gente lá querendo, né? Então, uns 15 dias atrás, 15 dias não, acho que podemos colocar 3 semanas aí, uns 20 dias atrás, eu almocei com o Ari lá no Empório, no Marcelo. E o Ari, e já estava essa história aí, que o Jacir estava indo com 70 pessoas. E o Ari falou para mim que ele estava esperançoso e que ele tinha um nome de uma pessoa que nunca tinha sido candidato, nem a vereador, nem a vice, nem a prefeito, nunca tinha mexido com política, mas que estava disposto a vir. E ele estava disposto a bancar dentro do partido, lógico, do PMDB, e o PMDB também tem uma candidatura própria a respeito disso. Ele me falou isso há uns 20 dias atrás. Olha, o nome que a gente escuta pelo PMDB é do Saldi. Mas não era do Saldi, não, porque ele deixou bem claro. Você está mais informado que eu, que você conversa com o Maria. Essa conversa, estou contando aqui no ar, eu escutei 2. Mas eu não sei até
até que ponto isso possa ser verdade, mas eu acho que o PMDB tinha que ter candidato. Eu também acho. É um partido muito grande, que não pode ficar fora das disputas. O Jefferson completou aqui uma mensagem. Em tempo, eu preciso agradecer a você, Chico, pelo apoio aos nossos cursos de engenharia na Faculdade de Anhanguera. Muito obrigado em nome de todos pelo apoio seu e do Sindicato dos Engenheiros. Jefferson Cabral. Que isso, Jefferson? O sindicato está de portas abertas e foi muito gratificante receber vocês lá. E tudo que se conversou lá é para o bem da população, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a população vai ter uma novidade aí quanto aos cursos de engenharia. O Sindicato de Engenheiros promove uns poucos um rolete bom, né? Também. Aliás, quero convidar você, o Luiz Carlos já está, dia 24, terça-feira, agora, 19 horas, a gente gostaria de receber você lá. Nós vamos estar recebendo aí o Carlos Augusto Kirchen Ramos. Ele é a maior autoridade desse país em iluminação pública. Interessantíssimo. E ele está trazendo para a gente toda a regulamentação, tanto das cidades que já aderiram e que estão fazendo o plano, né? Não Taubaté aderiu, está recebendo, mas não fez nada até agora. Mas tem cidades que estão fazendo, cidades que não estão fazendo, e a gente vai trazer tudo. Esse é um outro ponto que eu discordo fundamentalmente do que foi feito em Taubaté. Sim. Por quê? É o seguinte, eu não tenho nada contra a prefeitura assumir o serviço. Sim. Tudo bem. Nem de cobrar uma taxa para isso, porque realmente custa dinheiro, você não vai diminuir a sua receita por causa disso. Agora, aonde que está a má negociação feita pela prefeitura? Quem fazia a manutenção de energia elétrica? Você era do setor. No caso aqui é a Bandeirantes, agora é a EDP Bandeirantes. A Bandeirantes tinha uma cota Tinha. no seu orçamento para fazer esse serviço. Sim. Bom, deixou de fazer. E a prefeitura aprovou uma lei que aumenta em 10%, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. O físico, sim. O comercial chega a 15%. Chega a 15%. Então você veja só, a prefeitura criou uma receita para ela, mas ela não brigou para que a conta caísse nesse percentual. Ela tinha que receber isso da empresa prestadora de serviço, não do município. Perfeitamente. Isso é um absurdo. Você está penalizando a população e isso aí foi erro de negociação. Sim. É só você falar assim, eu não faço, não assumo. Não sei se você estava acompanhando, porque inclusive a gente perdoa todos que não acompanharam, porque o prefeito, o que o prefeito fez? Independente de briga, ele levantou o recesso da Câmara Municipal para votar isso. Ele aprovou isso no dia 26 de dezembro. Dia 26 de dezembro. Até aí, são expedientes que a política permite, né? Permite, sim. Você faz... Mas a população não teve nem como... Então, mas não deveria permitir. Então, mas é assim que funciona, né? Eu acho que O papo está muito legal, mas só que nós entramos nos 5 últimos minutos. Eu gostaria que você, por exemplo, não é acelerar, mas eu gostaria que você deixasse alguma mensagem sua. A mensagem está dada, né? A gente está aqui atendendo o seu convite. É um prazer estar conversando com você, com o seu telespectador, está entrando na sua casa que nos assiste. E a gente está longe do movimento eleitoral, mas sempre disposto a ajudar a Taubaté. Né? Isso independente de quem seja o prefeito, de quem seja o homem que está lá de plantão. A ideia é ajudar a cidade. Eu me preocupo muito, nós estamos chegando aqui próximo dos 370 anos de Taubaté. E a nossa preocupação é com o futuro da cidade, né, do município. Nós temos várias leis aí que, se condensadas, dão alguma direção, mas nenhuma dessas leis é estratégica.
Então você falou o negócio do meio ambiente, né, que a gente procurou fazer, mas foi meio que por iniciativa própria. Né? Não tinha um esquema discutido com a comunidade para a gente fazer um desenvolvimento sustentável por 30, 40, 50 anos. O nosso plano diretor, ele é físico, ele não é estratégico. Então, está na hora da gente pensar Taubaté diferente, está na hora de chamar isso para uma discussão do que nós queremos para daqui a um tempo. Nos Estados Unidos é muito comum você ver as empresas traçarem esse tipo de conduta e fazendo, eu me lembro, se não me engano, Detroit, que é uma cidade que estava numa situação complicada, que fez um reerguimento com base num planejamento estratégico que estabeleceu até, olha, vamos fortificar bairro, vamos trazer time de basquete, vamos fazer não sei o quê, mas isso dentro de um planejamento, não um tiro no escuro. Né? Então eu acho que, no meu modo de entender, Taubaté precisa parar e discutir isso. Né? E para a gente ter mais 370 anos legais. Né? Muito se fala do passado, mas eu recebi até uma provocação do jornal Contato para escrever um artigo sobre os últimos 30 anos de Taubaté. E todos os prefeitos dos últimos 30 anos são vivos. Né? Então, eles me convidaram para fazer uma dos artigos sobre o assunto, eu fiz, mandei para eles, e justamente é onde eu coloco, quer dizer, está na hora de Taubaté ter um planejamento diferente. Os últimos 30 anos foram legais. Eu acho que, de um modo geral, a cidade progrediu. Só para completar, quando começou todo esse processo, começou a época do fazimento, que era o discurso do Bernardo Ortiz. Agora, nós temos que ter um fazimento planejado. O fazimento que ele fez, embora tenha muita gente que discorde, né, e ache que as obras dele são ruins, que ele não era democrático, não era mesmo. Mas na cabeça dele ele tinha um planejamento, mas não era discutido com a comunidade como tinha que ser. Eu vou só transmitir para você aqui pelo menos alguns nomes que nós vamos sair do ar lá. Na nossa Jefferson Cabral deixou o Fábio Castilho, o Cabrito confirmou que foi para o PSD, já está aqui, Mauro Tadeu deixando abraço, Tânia Amara, Carlos Azuma, são alguns que estão aqui, infelizmente Sandra Pires, Karine do Erras, e até o Kelvin da Câmara Municipal está aqui enxergando você. Está deixando um abraço aqui para você. Eu, infelizmente, eu não tenho mais. Pode continuar. Só queria que você terminasse. Agradecer também. Hoje eu vim aqui acompanhando o Mário. Não era nem para mim sentar à mesa. O tema foi político, né? Tema que eu não tenho domínio nenhum, não tenho conhecimento, nem quero ter. Mas vim, quer dizer, entre aspas, né? Vim aprender um pouquinho sobre isso. Não é verdade. Você sabe muito de política. Eu queria agradecer vocês dois, o Ricardo que está ali, todas as pessoas que estão aí, as perguntas que não deram, depois eu posso passar para você se quiser responder. Claro. E agradeço. O programa só existe porque existe o outro lado, né? Não é nós que... O programa é para você que está assistindo. Né? Exatamente. E eu aprendi muito acompanhando você, né? Porque quando você era o âncora do Marcos, eu escutava no meu escritório todo dia. Você ligava às vezes. De vez em quando eu até ligava. Eu conseguia isso fazendo engenharia, estudando engenharia, dentro do meu escritório, escutar o Marcos, o Antônio Mário todo dia. O Marco era muito bom para fazer isso. Muito bom. Obrigado, gente. Boa noite aí. Diretor, obrigado aí por tudo aí e a paciência de segurar os 2 minutinhos a mais para nós. Um abraço a todos. Até a semana que vem.